Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia no nosso propósito, 365 dias na palavra. Amém. Hoje, 27º dia da leitura da palavra do Senhor. E eu já te convido, você que chegou nesse canal agora, que caiu aqui de paraquedas, te convido a participar no propósito de leitura diária da palavra de Deus. Amém? Durante um ano, teremos o compromisso de lermos todos os dias a palavra de Deus. Amém? Quando for no último dia, teremos lido toda a Bíblia para a honra e glória do Senhor, a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, que direciona a vida do cristão a estar na presença de Deus. Amém? Fazer aquilo que Deus se agrada. Então já te convido a clicar aqui acima no link e iniciar o seu propósito no dia 1º. Amém? E Deus vai falar grandemente no seu coração. Se você é cristão, você tem que ler a Bíblia. Muitas pessoas nunca leram e dessa forma juntos, 15 a 20 minutos por dia, vamos ler toda a Bíblia durante um ano, se aproximando cada vez mais de Deus. Amém? Se aproximando cada vez mais da presença de Deus através da leitura das Escrituras. Eu aproveito para te fazer um desafio. Você que está nos acompanhando aqui, hoje leremos Êxodo, capítulo 3. Vamos nos deparar aí com o chamado de Moisés. Deus aparecendo para Moisés através da sarça ardente. Uma passagem muito conhecida, né? O Senhor aparece para Moisés no Monte Sinai, mas eu tenho um desafio para te fazer. Amém? Se você conhece um pouco da palavra de Deus, você sabe que essa passagem é muito famosa, em que o Senhor se revela a Moisés através da sarça ardente no Monte Sinai. A pergunta é, o Monte Sinai é conhecido por qual outro nome? Vou dar 4 alternativas. Alternativa A, Monte Moriá. Alternativa B, Monte Nebo. Monte Horebe. Alternativa D, Monte Carmelo. Qual dessas opções também é conhecido o Monte Sinai? Coloca aqui abaixo nos comentários se você sabe. As pessoas que têm versões diferentes da Bíblia vão saber facilmente. Amém? E oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, meu Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui com os meus irmãos juntos, diante da tua palavra, diante da tua presença. Obrigado pela tua misericórdia que se renova este dia sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, tira do nosso interior tudo aquilo, Senhor, que preenche o espaço que deve ser ocupado por ti. Tira de nós todas as angústias, aflições, preocupações, medos, inseguranças, mas que o Senhor venha preencher, Pai, esse lugar. Ó Espírito Santo, fala com cada um de nós hoje através da tua palavra, conduz a nossa leitura e entra com autoridade em nossos corações, com a palavra que nós precisamos ouvir, não aquela que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim oramos, agradecemos, louvado seja o meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início, irmãos, à leitura do dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Alternativa Horebe, Monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu? Quem vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste momento. Então Moisés disse a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e diz-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Glória a Deus! Êxodo capítulo 3 concluído, daremos continuidade em Êxodo capítulo 4. Amém? Deus concede poderes a Moisés. Olha que bênção, irmãos. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração.
E tu lhe farás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então foi-se Moisés, e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Glória a Deus! Amém. Abre agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, dando continuidade na leitura no livro de Mateus. Amém? Todos encontraram aí? Os mensageiros de João Batista. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia, e quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que vocês esperavam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: Vejam, este homem é comilão e beberrão.
é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. As cidades que não creram. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupas feitas de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma do que você, Cafarnaum. Um convite de Jesus. Naquela ocasião Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Glória a Deus. Em outras versões, Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Independente da versão que você esteja acompanhando a leitura, o importante é você estar se alimentando daquilo que é a palavra do Senhor. Amém? Eu percebo que existem versões que, para pessoas que nunca leram a Bíblia, então que não estão familiarizadas com a leitura diária constante da palavra, torna-se um pouco difícil, um pouco incompreensível. Então eu estou trazendo aqui uma leitura com uma versão o mais simples de se entender possível, porque aqui estamos ganhando justamente a prática da leitura, a percepção daquilo que o Senhor está falando conosco, e futuramente, em outras oportunidades, cada um vai estar lendo outras versões e Deus vai continuar agindo da mesma forma. Amém? Perceberam? Então, abra agora a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27, para concluir a leitura do dia de hoje. Amém! Provérbios, capítulo 27. Abra aí sua Bíblia e vamos finalizar a leitura no dia de hoje. Amém? Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que você pode fazer para que ela fique calada?
Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuidem bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse no tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuará tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para as suas empregadas. Glória a Deus! Vamos orar, irmãos, agradecendo pela leitura do dia de hoje. Comente aqui abaixo qual foi o versículo que mais falou ao seu coração. Eu vou deixar para vocês aqui o versículo que mais chamou assim, a atenção agora em Provérbios 27, versículo 20. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Muito forte, irmãos. Coloca aqui abaixo qual foi o versículo que mais falou, que mais tocou ao seu coração na leitura do dia de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui e ter feito essa leitura completa. Glórias a Ti, Pai, te agradeço e te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que se fizeram presentes novamente no dia de hoje. Continua dando força para cada um de nós, continua, Senhor, abençoando com o Teu poder, com Tua graça, nos livrando de todo mal e que amanhã possamos estar aqui juntos e fortes, sedentos para a leitura da Tua santa palavra. Obrigado por falar conosco, Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente no 28º dia, quase completando um mês na leitura da palavra de Deus. Já sabe, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe. Tá passando aqui abaixo também o Instagram do nosso canal. Tá? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.